Mas o que acontece é que o que nós temos que destruir é o ego, né? Nós estamos lutando de forma diferente e com coisas diferentes, né? Mas ali a gente viu que tudo pode ser mudado, né? Então eu gostaria que os irmãos que estivessem com a Bíblia... Acender. Eu fui convocada, né, a falar para os homens. Ó Senhor Jesus. Assim, eu sou uma esposa não muito boinha, né, às vezes. Que às vezes é preciso ser um pouco rigorosa. Mas eu creio que tudo coopera, né, para o bem. E cada esposa conhece o seu esposo, sabe a forma, né, que deve se tratar. O esposo também conhece a esposa. Mas tudo só vai dar certo quando vem, né, pelo amor do Senhor. Sim. Então, que o Senhor ele seja o centro nessa noite, né, que nós possamos colocar Ele como nossa base, né, nosso fundamento, para que tudo possa dar certo e tudo que tiver de errado, eu creio que vai ser mudado. Amém. Deus. Então, Efésios 5, 25 ao 33. Amém. Que vem falando, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Amém. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Como é que você ama o seu próprio corpo? Você despreza ele? Você rejeita o seu próprio corpo? Né? Então, é um momento de refletirmos. Sabe como é que eu estou tratando a minha esposa, né? No meu dia a dia, no nosso viver diário. Será que tem algo de errado que eu vou poder mudar nessa noite? Então, é um momento de reflexão, né? A forma que você tratar o seu corpo, se você trata bem o seu corpo, eu creio que também você vai tratar bem a sua mulher. Porque, né, os dois são uma só carne. Ó Senhor Jesus. Amém. Aqui fala, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Amém. Então, a gente vê, né, que quando eu fui convocada para trazer essa mensagem, eu estava orando, né, e pedindo direção ao Senhor. E do nada eu me lembrei desse livro, eu nem tinha lido ainda. Mas eu li o livro e depois que eu li, que eu assisti esse vídeo, tinha tudo relacionado ao vídeo, né? E tudo relacionado ao decorrer da semana, né? Que assim, chegou um casal me pedindo uma oração, me pedindo aconselhamento. Chegou um jovem também, assim, tipo, eu dei uns conselhos a ele. E eu vi que era baseado no livro, baseado nessa mensagem, né? Sim. Amém. Então a gente vê, né? Como é que está o casamento, né? Casamento é raízes de amor ou raízes de amargura? Senhor Jesus. A gente vê que nós temos a língua e os dentes dentro da boca, né? Se os dentes estiverem desalinhados, se a gente não tiver cuidado, vira e mexe vai estar mordendo a língua, né? Mas o que acontece? Você vai arrancar o dente fora para poder não morder a língua? Você vai arrancar a língua? Não vai, né? Tá tudo no corpo, então não tem como você arrancar um para não morder o outro. Você vai ter que aprender a se adaptar. Vai ter que cuidar para que ele se alinhe para poder se adaptar, né? Então não tem como arrancar e jogar fora. Tá tudo no corpo. Então, mas para isso, para podermos nos adaptar, né, devemos o quê? Levar os nossos pedidos, os nossos pedidos de oração, as nossas angústias, nossas transgressões, tudo que está incomodando a Deus. Amém. Só Ele vai poder nos dar a direção certa. Né? Então, quando nós nos rendemos, nos humilhando diante do Senhor, Ele vai nos dar a direção de como devemos tratar os nossos maridos tratar as mulheres, né? Amém. Então, precisamos ter comunhão e intimidade com Deus, né? Amém. Muitas vezes nós temos algo que acaba prejudicando, né? Tá tendo algum probleminha ali, num casamento, num relacionamento, a gente vai contar para quem? Às vezes para um amigo, para uma amiga, para o pai, para a mãe, e isso acaba prejudicando. Por quê? Cada um vai ter uma opinião diferente. Então, o nosso
nosso problema tem que ser levado primeiramente diante de Deus. Amém. Porque só Ele vai nos dar a direção. Né? Porque muitas vezes eu posso ter uma palavra boa para você, mas esse problema pode ser até, tipo, eu vou defender ou o esposo ou a esposa. Né? Então é algo que pode gerar mais problemas ainda. Né? Então não tem ninguém melhor que possa resolver, né? Senão o Senhor. Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que nas raízes de amargura, muitas vezes é difícil liberar o perdão, né? Quando tem algo assim muito complicado, é difícil liberar o perdão. Mas a gente vê que a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia ela nos dá uma base, um direcionamento. A gente vê o exemplo de Jesus, né? Ele, após ser traído pelos discípulos, ele não fez o mesmo. Ele fez o quê? Ele orou, né? Pediu ao Senhor para que perdoasse. Né? Ali vê também o exemplo de Estevão, quando ele foi apedrejado. Ele não retribuiu, ele não pegou a pedra e jogou de volta. Ao contrário, ele foi ao Pai. Então, é uns dois exemplos que a gente deve tomar, né? E, primeiramente, ao Pai, para que Ele possa nos dar a direção de todas as coisas. Eu ia pegar mais versículo, mas como o tempo está avançado, eu vou continuar aqui, né? Então, um casamento na luz. Para podermos ter um bom casamento, primeiro devemos andar na luz. Amém. Quando estamos nas trevas, quando estamos sem a presença do Senhor, nós não temos como nos conduzir, né? Está escuro. Nós podemos tropeçar, podemos cair num buraco, mas quando a luz chega, quando Jesus chega no casamento, né? Então os esposos que ainda não reúnem, que as esposas vão para a igreja, procura um tempinho para que possa estar acompanhando ela, porque o Senhor é a luz. E Ele vai dar o direcionamento, né? Ele vai dar a luz, Ele vai dar o caminho. Então, quando a gente segue, certamente não andaremos nas trevas. Como o Jason falou, né? Não é fácil o casamento. Geralmente, né, tem os conflitos, porque não é nada de assim, é uma perfeição. Não, tem os conflitos. Nós carregamos bagagem diferente, né? Eu tenho o meu jeito de ser, ele tem o jeito de ser dele. Então, geralmente até eu costumo falar. Às vezes eu estou cozinhando ou ele vai ajudar, mas se ele estiver na cozinha, é uma coisa que a gente tem que aprender a se adaptar para não pegar fogo lá, né? Então, quando eu estou na cozinha, ele não chega perto. Agora, se ele estiver também, não chego. Porque eu tenho o meu jeito de fazer a comida, ele vai lá, não é assim não. Aí eu vou, sai daqui que eu vou fazer do meu jeito. Aí quando ele vai fazer, que eu chego lá, aí se eu der algum palpite, ele, não vai fazer, então não dê opinião. Então eu já pego isso logo de perto. Aí eu, tá bom, então só vou comer depois. Então é assim, né? Nós nunca vai ter um pensamento igual, não vai ter um pensamento diferente do outro. Mas o que é que a gente aprende? Algumas coisas a gente tem que descartar, porque se não serve, descarta. Mas tem coisas que a gente tem que se adaptar, né? Porque não vai ter como eu mudar a forma dele fazer, nem ele mudar a minha forma de fazer. Né? Senhor Jesus. Então, também tem aqui, né, um testemunho sobre andar na luz. Quando eu mais a gente não reunia, a gente fazia o quê, né? A gente ia para festas, bebia, fazia tudo que diante de Deus não é agradável, né? Mas aí o que acontecia? Ele se rebelava, né? Quando bebia um pouquinho, todo mundo já percebia. Mas aí o que aconteceu? Eu falei, se você não parar de beber, não vai dar certo não. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, mas você bebe mais do que eu, você quer falar o quê? Aí o que aconteceu, né? A gente veio para a igreja, eu parei primeiro, aí depois ele parou, porque se eu não fizesse, eu cresci, né? A mulher sabe, edifica a sua casa. Se eu não tivesse largado, eu não ia poder estar cobrando nele, realmente. Eu ainda não tinha essa visão da igreja, mas quando a gente vem para a igreja, a gente acaba percebendo mesmo que tudo, né, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando Deus ele nos dá o direcionamento, né? Então é o que aconteceu, os dois pararam. Né? E assim, coisas já foram mudadas, coisas foram descartadas que já não estavam cabendo ali mais. Então, muitas coisas, né? O Senhor, a gente vai orando e o Senhor vai nos dando a luz. Né? Então, por isso que eu falo, se estamos no escuro, a gente vai tropeçar, vai cair no buraco, mais e mais enquanto não encontrar a luz. Então, vamos dedicar o nosso tempo, né, ao Senhor para que a luz entre no nosso casamento cada dia mais. Queria falar também um pouco sobre a tolerância.
que é uma coisa mais difícil, né, no casamento. Senhor Jesus. Amém. É o que eu falei, na verdade, sobre os pensamentos diferentes. Né? Se um não aprender a tolerar o outro em alguma circunstância, nada vai dar certo. Mas quando se adapta, né, a um diálogo, a uma conversa, para ajustar, então tudo vai dar certo. Unidos e úteis no propósito de Deus. Essa parte desse livro, ele me chama muito a atenção, porque, como eu falei do jovem, né, ele falou que não sabia fazer nada. Aí eu falei assim, nada sobre casa, né? Aí eu falei assim, mas vai ter que aprender. Ele, mas por quê? Aí eu falei, eu sempre fui acostumado a ter tudo, me dar com tudo nas mãos. Mas vai chegar um dia que você vai casar. E a sua mulher vai ser sua empregada? Não, vocês vão ter que aprender a retribuir um com o outro. Porque assim, se os dois trabalham, os dois, na verdade, para não ficar cansativo para nenhum dos dois, né? As tarefas de casa a gente sabe que é pesada, né? A mulher trabalha 24 horas por dia. Não tem descanso, só para dormir. Mesmo que não seja trabalhando fora, mas dentro de casa é serviço, principalmente quando tem filho, né? Então, a tarefa vai se tornar pesada. Quando a mulher ela não trabalha, certo, né? A mulher tem que ser a cuidadora ali do lar. Né? Ela tem que fazer de tudo, porque o Senhor, Ele deixou-nos como auxiliadora. Né? Então, com certeza, a mulher deve fazer, né, ali arrumar a casa, deixar tudo pronto e preparado, né? O marido vai vir almoçar. Então, a gente deve deixar tudo preparado. Mas quando os dois estão trabalhando, né? Os dois chegando, tendo uma união ali, um cooperando com o outro, nada vai se tornar cansativo, né? Então, um não vai poder cobrar do outro. Um fez mais, outro fez menos. Mas isso há uma concordância, né? Eu vejo... Então, quando eu falei assim, né, desse questionamento desse rapaz, é porque muitas vezes os pais ensinam os filhos, né, dar tudo na mão, e eles vão se acostumando dessa forma. Quando os maridos, geralmente as mulheres saem, quando estão jovens, elas aprendem a fazer, né, os serviços domésticos, né? Ir para casa, fazer comida, elas vão aprendendo. Então, se elas vão aprender a se virar só. Mas quando acabou casando, o marido a gente vê que é mais difícil. Geralmente as mães, nem todos, né? Alguns aprendem também a se virar só. Mas geralmente as mães ali, né, dão o prato na mão, deixar ali o quarto limpo, arrumado. Então, eles vão acabando caindo no comodismo. Mas quando quando se casa, a gente vê que essa versão tem que ser mudada, né? Os dois se unirão a uma só carne. Então um deverá cuidar do outro, né? Assim como para nada se tornar pesado, cansativo. Essas velhas práticas, né, que eu vejo muitas mulheres, como eu ouço muitas mulheres, né? Como eu trabalho com mulheres, a gente vê que a gente gosta de conversar. Então eu ouço muito, né? Tem mulher que diz, o meu não faz nada, que às vezes já só me faz raiva, né? Mas às vezes ela ajuda. Então, aí fala, você chega para fazer comida, o serviço tem que ser, né? Tem que ser dividido, porque quando eu estou trabalhando e ele não está, o certo é fazer, senão ele vai morrer de fome, porque teve uma coisa também que a gente teve que se adaptar, porque na casa dele, ele almoçava 11 horas, a família dele tem costume de almoçar cedo, 11 horas. A minha era de 1 hora para lá, 2, até hoje eu tenho esse hábito por conta do meu trabalho, né? Às vezes não acabo em tempo, mas tem esse hábito, mas a família dele não. Eita, penso que isso daí foi difícil, porque meio-dia ele queria ali a comida pronta. Aí então você vai fazer, porque eu não vou parar para fazer. Então foi uma coisa que foi adaptando, né? No dia que ele não está trabalhando, ele faz, no dia que eu não estou, eu faço. Então vai ser assim, né? E o Senhor vai conservando assim. Porque assim não vai ficar pesado para nenhum. Mas a gente vê que há muito, né? Há muito isso. As mulheres cobram muito, que às vezes se torna muito pesado, né? O serviço, o trabalho, de noite e depois vai cobrar o quê, né? Então, não tem como cobrar. Então, os homens, né? Ajudem as suas esposas dentro de casa, né? Independente, né? Do trabalho, né? Sempre está ajudando, né? Com os filhos. Então é isso, né? Deixar a
vai fazer o quê? Às vezes vai lá no bar, vai beber uma cachaça para tentar esquecer os problemas. E isso é uma coisa que atrapalha muito, né? A vida do ser humano. Por quê? Se Deus te deu a sua mulher, por que você não ir até ela, né, e compartilhar os seus problemas? A mulher também, muitas vezes, quando vai para algum lugar para fazer, faz um exame e descobre que está com algum problema, muitas vezes vão entrar em depressão, ficar ansiosas, questionar, mas isso só o Senhor pode resolver, né? Pode também ser compartilhado com o esposo, os dois orarem juntos sobre a causa. Pode ser compartilhado com o pai, com a mãe? Pode sim, porque às vezes algumas opiniões deles colocam a oração, né? Porque o Senhor vai dar o direcionamento. Não é descartar a opinião, mas colocar em oração, né? Se for da direção do Senhor, essa direção vai ser praticada, né? Senhor Jesus. Então a gente vê que tudo há ali uma combinação, né? Mas o Senhor ele tem que estar no centro. Se nós não levarmos ao Senhor, não tem como ser resolvido, né? A gente sabe que o homem é a cabeça da mulher, Deus ele está acima de tudo, né? Então vem o homem e a mulher, né? Nós devemos ser sim submissos aos homens, como a Bíblia fala, mas o homem tem que estar no direcionamento de Cristo. Se o homem estiver no direcionamento de Cristo, a mulher vai obedecer sem precisar muita cobrança, porque ela vai ver a luz de Cristo nele. Amém. Então vai ser praticada essa submissão e vai ser um fardo leve, não vai se tornar um fardo pesado, né, que não possa ser praticado. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, o que é que está acontecendo, né? Como é que estamos em casa? Nós temos uma videira ou um espinheiro? A gente sabe que a videira ela vai dar vida. O espinheiro ele vai estar o tempo todo espiando, murmurando, reclamando. Isso tudo é uma das piores coisas. Porque quando começa a espinhar, a reclamar, os espinhos sufocam, a gente vê que não dá certo, né? Então, o nosso casamento ele deve estar ali arraigado, né, na videira. As nossas raízes elas devem estar assim, alicerçadas no amor de Cristo, para que nós possamos crescer juntos, né, e tudo ser resolvido ali diante de Deus. Amém. E no final, tudo se transforma, né? A gente vê ali o exemplo do casulo, da lagarta e da borboleta. A lagarta, quando a pessoa olha, tem até medo às vezes, né? Ela é feia, ela anda ali se rastejando e tem muita gente que tem medo da lagarta. Mas o que acontece? Ela vai passar por um processo, às vezes nosso casamento tá assim, né? Igual a lagarta, se rastejando. Não tá muito legal, não tá muito bonito, mas a lagarta parece que ela passa por um processo. E esse processo ela vai ficar ali guardadinha por um período, para depois ela se transformar em uma linda borboleta, né? Então, que nós possamos refletir nessa noite. Como é que está o nosso casamento? Raízes de amor, raízes de amargura. Tá como aquele vídeo que foi passado ali, um bang bang, ou a casa sacudindo. Né? Porque se tiver assim, irmãos e irmãs, coloque o Senhor como centro e tudo vai ser resolvido. Né? Então, que o Senhor ele possa abençoar essa noite, né? E o irmão Tiago também ele vai falar aqui a respeito do casamento. E Jesus é o Senhor. Amém.